Boa tarde, meus irmãos. Quero convidar todos ao estudo da preciosa Palavra de Deus, desse livro maravilhoso que veio do coração do Pai para o coração dos seus filhos. Meus irmãos, eu quero convidá-los dentro da seguinte temática. Há vários anos, mais de 15, eu preguei uma mensagem aqui na igreja com esse título: Casos crônicos têm cura. Casos crônicos têm cura. E eu queria fazer um devocional em cima desse tema, lembrando dessa mensagem que há tantos anos eu preguei. E, para tanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. Nós perceberemos um caso terrivelmente crônico e nós perceberemos que houve cura para este caso. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag, e a tinham ferido a fogo, a tinham queimado. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma do povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Meus irmãos, eu vou terminar aí, porque depois eu termino o verso 6. O que nós estamos percebendo? Um caso crônico. Mas vamos entender um pouquinho mais a cronicidade deste caso. Davi, ele tinha sido levantado general de Saul. E como general de Saul, ele até se tornou genro de Saul. Só que Saul começou a enciumar de Davi. E enciumando de Davi, começou a persegui-lo. Então, Davi estava com a sua cabeça a prêmio em Israel. Porque estava com a sua cabeça a prêmio a Israel, ele teve que fugir de Israel e ir trabalhar com os amalequitas, e ir trabalhar com os filisteus. Então, veja bem, como é que está a situação de Davi. Ele está errante. Ele está despatriado, ele não pode voltar à sua terra, porque injustamente ele está com a sua cabeça a prêmio. Trabalhando ali com os filisteus, ele tinha o seu exército, ele tinha os seus soldados, que seriam, se a gente fosse colocar assim para aplicar melhor, os seus empregados. Então ele era um autônomo que tinha sobre si vários empregados. Ali, trabalhando para os filisteus, chegou o momento que o pessoal chega até o rei dos filisteus e fala: olha, Davi conosco não vai ser bom, porque Davi não é filisteu, Davi é israelita. Se um dia a gente for guerrear contra Israel, Davi se volta contra a gente e ao invés de a gente ter apoio, vai aumentar os nossos inimigos. Então, o rei dos filisteus despede Davi. Despede ele do nada. Meus irmãos, tentem entender a cronicidade da situação. Davi, errante, despatriado, com a cabeça injustamente a prêmio. Então, Davi está tendo um local onde ele possa ter o seu pão de cada dia, onde ele possa se sentir seguro, onde ele possa empregar os seus guerreiros. Do nada, Davi é demitido. E, meus irmãos, naquela época, não existia os direitos trabalhistas de hoje. Ele foi demitido sem aviso prévio, do nada. E ele não tinha seguro-desemprego. Ele não teve nenhum tipo de indenização. E além dele ter sido demitido, ele agora tinha que manter os seus soldados, cerca de 600, sem recurso nenhum. Olha a situação dele. Tenta se colocar no lugar dele. Ele então está voltando para a sua cidade. Ele está voltando para o seu habitat, para que ele possa ali ser consolado pelas suas esposas, pelos seus filhos. O seu refúgio, o seu porto seguro.
Quando ele chega, ele vê uma fumaça subindo da cidade. E ele então se aproxima e o que ele percebe? Que a cidade dele foi queimada. Tudo que ele tinha foi posto a fogo. O texto fala que não ficou nada, tudo em ruínas. E o texto vai dizer que a família, as esposas, os filhos, foram levados cativos. Meus irmãos, olha a cronicidade. E não apenas com ele, com as esposas, com os filhos de todos os seus guerreiros. O texto está dizendo, se você observar aqui no versículo 3, que as mulheres não foram mortas, os filhos não foram mortos, apenas levados cativos. Versículo 2. Num certo sentido, parece que é bom. Poxa, pelo menos não mataram. Mas, num outro sentido, entenda a cronicidade da situação. Para que levavam as mulheres e as crianças cativas? Para que levavam? Levavam não para cuidar bem. As mulheres se tornariam as prostitutas. As mulheres entrariam no harém dos guerreiros. E as mulheres, elas também seriam submetidas a trabalhos forçados. Então, ou elas seriam as prostitutas dos guerreiros, ou elas estariam no harém, ou então elas seriam as escravas que estariam cuidando dos trabalhos braçais daquela região. As crianças, elas cresceriam como escravas. As crianças cresceriam, as meninas seriam tomadas também como prostitutas em algum momento. E, meus irmãos, naquela época, existia difícil a gente dizer isso, um abuso sexual tal que os meninos, eles eram emasculados para se tornarem eunucos. As crianças, as meninas eram tomadas para o harém. Os meninos, eles podiam ser emasculados. Eles eram, a expressão é castrados, para se tornarem eunucos. Meus irmãos, no primeiro momento, quando fala que as esposas e os filhos não foram mortos, parece bom. Num certo sentido é. Mas quando a gente pensa no que vai acontecer com eles, aí já nos angustia. Eles não foram mortos, mas eles também não serão bem tratados. Olha a situação. Como é que nós lidamos com isso? E para completar, meus irmãos, veja como é que a situação de Davi era crônica. O versículo 6 diz assim: Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Os seus guerreiros, os seus soldados, olhando para essa situação toda, eles começam a dizer: Davi, te seguir só nos trouxe atraso de vida. Davi, te seguir só nos trouxe problema. Ora, a gente foi te apoiar, você estava sendo mal visto pelo rei de Israel, Saul. Quando a gente começou a andar com você, a gente também ficou mal visto pelo rei. Você ficou despatriado. Porque a gente estava com você, a gente também ficou despatriado. Davi, você foi demitido lá dos filisteus sem direito a nada. E estamos todos nós agora sem uma fonte de renda, sem nenhum recurso. E Davi, no que a gente foi te seguir, a gente deixou nossas esposas e nossos filhos sozinhos. E olha o que aconteceu com eles. Tudo que a gente tinha foi queimado. E as nossas esposas, nossos filhos foram levados escravos. Tudo é sua culpa, Davi. Tudo é sua culpa. E queriam apedrejar Davi. Meus irmãos, percebem? Se existe um momento mais difícil na vida de alguém, talvez fosse mais ou menos isso daí na vida de Davi, apesar dele ter passado por outros perrengues. Meu irmão, tenta se colocar na situação. Nós passamos por situações crônicas. Tem alguns que estão passando pela situação crônica do desemprego. Outros podem estar passando pela situação crônica do endividamento. Há aqueles que, de repente, passam pela situação crônica da crise conjugal, da crise familiar. Há aqueles que passam pela situação crônica da falência da sua empresa, do seu trabalho. Nós passamos por isso. E, meus irmãos, como é que a gente deve lidar com situações crônicas? Como é que a gente deve lidar? Eu queria trazer aqui algumas lições que eu creio serem muito preciosas. Primeiro, uma lição de advertência. No versículo 1, diz que a cidade de Davi, com a
a família de Davi, foram atacados pelos amalequitas. Se você for observar quem eram os amalequitas na Bíblia, vocês vão perceber que foram os primeiros e os mais constantes inimigos de Israel. Quando o povo de Israel sai do Egito, os amalequitas começam a atacar os que ficavam para trás. Os primeiros inimigos de Israel foram os amalequitas. Se você acompanhar, você vai perceber que no período de Juízes, os amalequitas se levantaram muitas vezes como inimigos. Quando Saul era rei, ele tinha que destruir o rei amalequita. Se você observar um pouco mais lá na frente, quando você lê o livro de Esther, fala que aquele Amã, que queria destruir todos os judeus, ele era amalequita. Os amalequitas na Bíblia, eles representam o nosso maior inimigo neste mundo, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. De tal forma que há uma teoria entre os judeus, sabe? Há uma teoria de que o anticristo seria amalequita. Então, meus irmãos, o que a gente vai perceber aqui? Que enquanto Davi ele estava guerreando a guerra dos filisteus, enquanto que ele estava protegendo os bens dos filisteus e as famílias dos filisteus, quem é que estava guerreando a guerra dele? Quem é que estava protegendo a sua cidade e a sua família? Nós precisamos entender isso. Temos inimigos cruéis. Todos nós temos amalequitas. Temos uma carne miserável, temos um mundo que é oposto a Deus, temos Satanás. Temos não, eu não tenho nada com ele, mas existe Satanás que veio para matar, roubar e destruir. E nós precisamos estar alertas de que esses inimigos nos atacam nos momentos de maior fragilidade. É quando Davi estava longe da sua cidade que a Amalequita atacou. É quando Davi estava longe da sua família que a Amalequita atacou. Então os nossos inimigos se aproveitam dos nossos descuidos, se aproveitam da gente baixar a guarda. Os nossos inimigos se aproveitam das brechas que nós abrimos para nos atacar. Meu irmão, em primeiro lugar, cuidado com as brechas. Não descuide do seu casamento. Não descuide da sua família. Não descuide da sua vida cristã. Porque se você descuidar, a Amalequita vai se aproveitar. Se você descuidar, os inimigos virão contra você. Primeira lição que eu traria é essa. Cuidado, você tem inimigos cruéis e esses inimigos se aproveitarão das brechas que você permitir. Seja melhor no seu casamento. Seja melhor como pai, seja melhor como mãe. Seja melhor como crente, valorize a sua igreja, meu irmão. Valorize o corpo de Cristo, é cobertura espiritual na sua vida. É cobertura espiritual, é proteção de Deus à igreja local. Não descuide disso. Mas, meus irmãos, o que mais que a gente pode tirar aqui como lição? O versículo 4 diz que Davi, junto com o povo, chorou. Eles choraram. O texto fala, até não ter mais força para chorar. Meus irmãos, nós precisamos admitir as nossas fragilidades. E nós precisamos aprender a expressar a nossa dor. Veja, nós não somos super-heróis. Nós não somos aquelas pessoas que são imbatíveis e invencíveis diante das adversidades da vida. Não, Deus nos criou com lágrimas. E é importante que nós aprendamos a expressar as nossas lágrimas, a expressar a nossa dor. A Bíblia fala, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. A Bíblia diz que até Jesus Cristo, em algum momento da sua vida, ele chorou. Então, meu irmão, no meio da sua adversidade, para de ficar pousando de bonzão. Para de ficar pousando como aquele que não está preocupado com nada. Não, aprende a derramar lágrimas. Aprende a derramar lágrimas diante de Jesus Cristo. Aprende a derramar lágrimas diante das pessoas que estão à sua volta. O povo está chorando. Se Davi não chora, olha, o povo ia dizer assim, Davi não está nem preocupado. Davi não está nem aí para o problema. As nossas esposas estão lá e Davi está tranquilo. Davi não preocupa nem com as esposas dele, com os filhos dele. Meu irmão, o que eu quero dizer com isso? De repente, você não está bem no casamento, está o cônjuge infeliz e você não demonstra nenhuma dor na situação. Sua esposa está amargurada, está magoada, está triste e você fica pousando como se não fosse com você.
Ora, vocês são uma só carne. E se vocês são uma só carne, a dor dela tem que ser a sua dor. A angústia dela tem que ser a sua angústia. Minha irmã vale para a senhora também. Então, aprende a chorar. A Bíblia diz para nós chorarmos com os que choram. Vamos expressar a nossa dor. Sua igreja precisa de você. E você age como se não fosse com você, como se não fosse contigo. Então, para você está cômodo, né? Poxa, será que você não se identifica com o lamento da sua igreja? Nós clamamos com as pessoas, venham participar, venham orar conosco. Nós dependemos do agir de Deus, vem clamar com a gente. Nós clamamos às pessoas, venham fortalecer as iniciativas da sua igreja, vem fortalecer a sua escola dominical. Mas as pessoas agem como se não fossem com elas. Meu irmão, aprende a chorar com quem chora. Aprende a expressar a sua dor. Ora, mostre que você também tem fragilidade. Porque a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça ao humilde. Aprende a chorar. Deixe as pessoas verem a sua dor. Mostre para elas que você está preocupado com o problema e que isso também te afeta. Filho, eu e meus filhos temos uma relação maravilhosa. Graça do Pai tem sido abundante comigo em todas as áreas. Mas eu vejo que, pela misericórdia de Deus, uma das coisas que fazem meus filhos ser tão próximos de mim é o fato deles me verem preocupado e chorando os problemas. Não é entregando-me, mas é mostrando para eles que eu não sou nenhum super-herói. É mostrando para eles que se eles estiverem bem, eu vou estar bem. Mas se eles passam por luta, eu não vou estar bem. Isso traz proximidade, isso traz afinidade, isso traz identificação. Eles acabam tendo liberdade de abrir o coração com aquilo que os angustia. Meu irmão, aprenda a chorar. Uma terceira lição, e essa aqui também é muito importante. No versículo 6, fala que o povo falava de apedrejá-lo. Meu irmão, cuidado com isso. Porque nós precisamos aprender a escolher as pessoas que nos acompanham, sem ser crítico com o povo, porque o povo realmente estava com seus problemas, sem ser crítico. Mas, às vezes, a gente se relaciona com pessoas que, no pior dos momentos, ao invés de estarem conosco, acabam nos criticando, nos desamparando. Cuidado, selecione mais as pessoas com as quais você se relaciona. Aqueles, ao invés de virem em Davi um companheiro de sofrimento, as pessoas viam em Davi alguém em quem colocar a culpa. Meu irmão, nós, nos nossos momentos de dor, nós precisamos nos fortalecer e não nos fragilizar, criticando esse ou criticando aquele. E isso vale para você também pensar, porque de repente no casamento, você está sofrendo, você ao invés de olhar para o seu cônjuge como quem também está sofrendo, você começa a apontar o dedo, colocando no cônjuge a culpa. De repente, na questão familiar, você está sofrendo. Ao invés de você olhar para os seus filhos como companheiros de sofrimento, você começa a colocar nos seus filhos a culpa. De repente, você não está bem como igreja. Você não está feliz com isso ou com aquilo. Ao invés de você se identificar com a sua igreja, você começa a apontar o dedo para a igreja dizendo que a culpa é da igreja. É claro, a igreja falha, o cônjuge falha, os filhos falham. Mas, meus irmãos, nos momentos onde nós falhamos, nós precisamos ter nas pessoas aqueles que vão nos ajudar a consertar, que vão nos ajudar a resolver. E não aqueles que vão ficar nos apontando, dizendo a culpa é sua, é porque você fez isso. Viu? Eu te falei para não fazer. Não, meu irmão, não é esse o caminho. Não é assim que a gente resolve a cronicidade dos problemas. Como então que nós veremos a cura? Se você observar no verso 6, Davi, ele está numa queda, muito se angustiou. Ele chorou até não ter mais forças, e agora ele está angustiado, muito se angustiou. O povo falava de apedrejá-lo. Aí o texto fala, como é que diz o finalzinho? Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Ele estava numa queda. Aí ele se reanima no Senhor, o seu Deus. Meu irmão, a cura dos casos crônicos está na atitude de buscar o Senhor. Está em nós para com Deus. Nós precisamos chorar. Nós
temos a nossa fragilidade que nos angustia. Mas nós precisamos aprender a nos reanimar no Senhor. O crente não pode viver como derrotado, porque Cristo fez dele mais que vencedor. Meu irmão, é verdade. Nós, num determinado momento, a gente vai assimilar o impacto. A gente vai sofrer o dano. Mas nós não podemos entregar os pontos. Nós não podemos roer a corda. Nós não podemos, como é que diz assim aquela linguagem figurada, nós não podemos jogar a toalha. A Bíblia está dizendo que Davi, ele vai ter o diferencial na situação quando ele, no seu coração, ele se reanima no Senhor, o seu Deus. Se reanime em Deus. O casamento está com dificuldade? Não entrega os pontos não. Se reanime no Senhor. Os filhos, a família está em crise? Não entrega os pontos não. Se reanime no Senhor. Veja, ainda há pouco eu falei para a gente não viver de fachada. Para a gente não ficar pagando de bonzão. Não, a gente se quebranta, a gente chora, a gente admite o problema, a gente se angustia. E nisso tudo, a gente precisa dizer, em nome do Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele vai entrar com providência. Dizer para a família, olha, eu também estou triste com isso, vamos nos reanimar em Deus, vamos nos fortalecer no Senhor, vamos buscar o Pai para que o Pai entre com providência. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que em nome do Senhor nós podemos saltar muralhas, nós podemos quebrar arco de bronze. E se eu não me engano, quem fala essas coisas é o próprio Davi. Davi está experimentado em vencer gigantes pelo nome do Senhor. Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tenha afrontado. E em nome do Senhor o gigante caiu. Em nome do Senhor a muralha foi saltada. Em nome do Senhor o arco de bronze foi quebrado. Em nome do Senhor Davi se reanimou no seu Deus. Se reanima no Senhor. Fortaleça a sua fé. Ora, é nesse momento que você mais precisa se apegar com Deus. E se reanimando no Senhor, veja as atitudes que Davi vai ter. No verso 7 diz assim: E disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Quem é que Davi vai procurar em primeiro lugar? Ele vai consultar o sacerdote. Ele não consulta o general, ele não consulta o soldado, ele não consulta ninguém, ele primeiro vai em busca do sacerdote, porque ele quer ouvir a Deus. Meu irmão, procura pessoas que vão te ajudar a buscar a Deus. Procura pessoas que vão te ajudar a ouvir a voz do Senhor. Ao invés de você ficar procurando o vizinho, procurando o parente, procurando esse, procurando aquele, procure o sacerdote. Procure aquela pessoa que realmente te ajuda a se aproximar de Deus, a ouvir o Senhor. A Bíblia diz que Jesus Cristo, no seu momento crônico, que foi o Getsêmani, ele procurou pessoas para que orasse com ele e para que orasse por ele. Aprende a fazer isso. Seu pastor, espera-se que seu pastor seja alguém que te ajude a buscar o Senhor, que ore por você. Faça isso, procure irmãos na igreja, irmãos que são piedosos, não o seu núcleo, o seu grupo de afinidade, não a sua panela, mas realmente pessoas tementes a Deus. Então, busca o Senhor. E buscando o Senhor, o texto está dizendo que ele vai consultar a Deus. Ele não quer a resposta pronta. Ele não quer ouvir o conselho do sacerdote em primeiro lugar. Ele está dizendo, olha, vamos consultar a Deus. E nessa consulta, verso 8, consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Procura o Senhor. Procura saber o que o Senhor tem para dizer nessa situação. Deus, olha, eu estou aqui com esses 600 soldados, nós não temos mais nada a perder. Nós não temos mais nada a perder, e não tendo mais nada a perder, a gente pode fazer uma missão suicida. A gente pode fazer uma missão kamikaze. Nós morremos, mas a gente leva um bocado de amalequita juntos. Já estamos amargurados, então não tem mais nada a perder. Ele poderia agir assim, não poderia? Não, ele não quer agir pelo seu coração. Ele não quer agir pelos seus impulsos. Ele não quer agir pela sua revolta, pela sua indignação e nem pela sua dor. Ele quer agir pela direção do Senhor. Como é que você vai agir? Não é pela sua angústia, não é pela sua dor, é pela direção do Senhor. Pensa nisso, meu irmão.
Ele poderia agir dessa maneira que eu estou falando. Não tinha mais nada a perder. Errante, despatriado, com a cabeça a prêmio em Israel, demitido sem direito a nada, com tudo que tinha queimado, as esposas e os filhos levados cativos, os amigos querendo matá-lo. O que mais que ele tinha a perder? Ele poderia ir numa missão suicida, numa missão kamikaze. Ele poderia ir pelo instinto, pela indignação, pela tristeza, pela amargura, pela depressão. Ele poderia ir pelo impulso. Mas, meu irmão, nós, se quisermos realmente ter vitórias dos casos crônicos, nos reanimando em Deus, a gente precisa caminhar de acordo com a direção de Deus. O que o Senhor vai dizer? Deus, eu persigo ou não persigo? Eu vou atrás ou não vou? O Senhor tem uma promessa de vitória para mim ou não tem? Meu irmão, é assim. Eu vejo pessoas tomando decisões, pensando aqui em igreja. Tem pessoas que saem porque ficaram chateadas, porque não gostaram disso, ou porque aquilo que queriam não aconteceu. Bom, se quiser, liberdade da pessoa. Nós não podemos aprisionar ninguém. Mas se a pessoa realmente parar para pensar aqui, se ela consultar a Deus, ô Deus, eu faço ou eu não faço? Aí o que ela fizer já não vai ser pelo impulso, não vai ser pelo sentimento, vai ser pela direção do Senhor. E, meus irmãos, como é que essa passagem vai terminar? Eu queria apenas fazer um breve devocional, então eu não vou me alongar mais do que já fiz. Como é que essa passagem vai terminar? Você pode ler o decorrer do texto? Vai terminar com Davi, depois de algumas situações, ele recupera tudo que foi perdido. Ele recupera as esposas dele e dos guerreiros. Recupera os filhos dele e dos guerreiros. E além de recuperar, ele consegue um grande despojo. Lembra que ele saiu sem direito a nada? Lembra que tudo que ele tinha foi queimado? Ele recupera um despojo tão grande dos amalequitas, ele recupera o que ele perdeu e ainda além, que ele termina o texto mandando presente para os anciãos de Judá. Além de recuperar o seu, além de recuperar o dos seus guerreiros, ele recupera com uma abundância tão grande que ele termina mandando presente para todos os anciãos de Judá. Por que isso, meu irmão? Porque caso crônico tem cura, e essa cura vem do Senhor. E a cura que o Senhor oferece é uma cura tal que resolve de tal maneira o problema e você consegue ainda ser solução de Deus para os problemas dos outros. Além do Senhor solucionar o seu problema, Ele faz de você solução dele para os problemas dos outros. É o que Deus faz. É assim que Deus age. Meu irmão, se apropria dessa certeza. Se apropria da palavra de Deus. Se reanima no Senhor na sua angústia. Se reanima no Senhor na sua crise. Se reanima no Senhor no seu problema. Deus há de vir com providência. Deus há de vir com solução. Deus há de vir com restauração. E lembra, não apenas para suprir a sua necessidade, para usar de você o instrumento para que a necessidade de outros também seja suprida. Que a palavra de Deus tenha te abençoado nesse momento e falado profundamente no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Um carinhoso abraço. Deus te abençoe.